a Deus. Como é gostoso adorar a Deus. Eu ainda estou apaixonada. Deus do céu, essa paixão por Jesus não tem cura, né? Não tem cura. Depois da pregação a gente passa o vídeo dos recados, tá bom? Eu quero que coloque para mim lá no telão Mateus capítulo 7. Pode usar a versão NVI. Deixa eu mudar a minha aqui, que eu estava lendo várias versões aqui. Mas eu vou ler na NVI. Pode colocar lá para mim, por favor. Mateus 7. Mateus capítulo 7 na NVI, do versículo 1 a seguir. Não julgueis e não sereis julgados. O que está escrito ali? Pois a mesma forma, está escondido, que julgarem, vocês serão julgados. A medida com que medirem será usada a mesma medida para vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, esses pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Olha, gente, que essa palavra é forte. Olha, gente, que essa palavra nos confronta de uma forma muito grande e de várias maneiras. Nós não podemos julgar absolutamente ninguém, porque nós não conhecemos absolutamente ninguém. Para falar bem a verdade, se a gente for honesto, nem a gente mesmo a gente conhece. Porque nós somos capazes de fazer coisas que nós nunca pensaríamos que iríamos fazer. Nós somos capazes de cometer atrocidades que a gente pensou que nunca ia fazer, ou falar, ou dizer, ou pensar, ou agir. Eu não sei se você já não se surpreendeu com a tua atitude, com a tua vida, com a tua maneira de ser. Quem já se surpreendeu e disse, meu Deus, eu fiz isso? Levanta a mão aí. Verdade. Todos nós pecamos e não somos inocentes, porque o pecado sempre está diante de nós e nós temos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Nós carregamos o dom do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o presente de Deus, que é o Espírito dele dentro de nós. Carregamos e ele nos mostra. Agora, sempre que nós erramos, sempre que nós pecamos, sempre que nós temos algum lapso de atitude, a gente quer que as pessoas tenham misericórdia de nós. Nós gostamos que as pessoas tenham misericórdia de nós. Nós esperamos que as pessoas tenham misericórdia de nós. Nós clamamos a Deus para que a misericórdia dele nos alcance. Mas precisamos cuidar da nossa vida, porque às vezes nem percebemos o quanto, muitas vezes se torna frequente a crítica. Quando nós apontamos o nosso dedo, e quando nós criticamos, e quando nós julgamos, e quando nós realmente nem conhecemos a pessoa e condenamos a pessoa, e condenamos uma pessoa, muitas vezes, assim como também nós
já fomos condenados muitas vezes por pessoas que nunca tomaram uma xícara de café com a gente. Sim ou não? Nós muitas vezes olhamos, ouvimos vozes, e nessas vozes nós tiramos conclusão, executamos sentença e condenamos a pessoa. E o que Deus fala sobre isso? Com a mesma medida, com a mesma vara que você medir essa pessoa, essa vara será usada contra você. Uma coisa eu aprendi: eu não tenho que entender nada. E sabe de uma coisa? Eu decidi na minha vida que eu não quero entender nada. Eu quero entender a palavra de Deus, eu quero a revelação da palavra de Deus, eu quero entender os propósitos de Deus para a minha vida, mas eu não quero entender o porquê as pessoas fazem as coisas. Eu não quero entender porque um crente se desvia, eu não quero entender porque um pastor desvia dinheiro, eu não quero entender porque um pastor adultera, eu não quero entender, eu não quero nem saber dessa conversa. Por quê? Você já reparou que muitas vezes na nossa vida, eu tenho alguns testemunhos, eu tenho alguns testemunhos meus, alguns testemunhos que eu carrego comigo, que é uma vergonha, mas eu vou contar para vocês, né? Também eu vou viajar, deixei gravado uma mensagem na rádio, você vai ouvir eu falar para a rádio, então quer dizer que não é mais segredo. Eu, quando moça não, quase gente, tinha uns 13 anos, 14 anos de idade, a gente acha nessa época que a gente sabe tudo, né? Depois que a gente chega nos 59, a gente diz, meu Deus, eu ainda não sei nada. Mas com 13 anos, com 13 anos nós somos poderosos, nós sabemos o que é certo, o que é errado. E eu sempre escutava minha avó dizendo, gravidez não é doença, gravidez não é doença, gravidez não é doença. Aí tinha uma pessoa que passou por um período, um processo muito difícil com gestação. E essa pessoa, ela tinha que ficar em repouso absoluto. E eu entrei na pilha de criticar, de falar, porque a gente pode trabalhar até o último dia da gravidez, porque esse negócio de ficar em repouso, caramba, por quê? Por que abre-se a boca? Por quê? Pergunta para o irmão do lado, por que não ficar quieta? Eu não entendo como uma mulher saudável tem que ficar deitada o tempo todo. Por quê? Você já comentou alguma coisa assim? Você já fez alguma coisa assim? Você já disse, por exemplo, eu não entendo como é que uma mulher quer ser mãe e não educa o filho. Porque quando eu tiver... Entendeu? Entendeu, filha? Entendeu? Né? Entendeu, né? Porque com a medida que você entende os outros, entenderão você também. Meu Jesus amado. E o que aconteceu? Primeira gravidez minha. 4 meses de repouso absoluto dentro de um hospital. Quando eu ia para casa, era na época da novela Escravizaura. Eu assistia um capítulo da novela, que naquele tempo eu ainda assistia novela, e eu não conseguia assistir o outro, que eu já voltava para o hospital. E depois que eu consegui ganhar o bem-aventurado pastor Júlio César Freitas, perdi 3 crianças. E quando eu engravidei do bendito Samuel, eu nem sentava no ônibus. Entendi. Eu entendi, gente, olha aí. Deus é bom comigo, não é? Agora eu entendo. Uma vez, eu estava numa reunião de pastores, e um pastor se levantou dizendo, eu não pude cumprir com os meus deveres com a igreja,
porque isso, porque isso, porque isso, porque aquilo. Adivinha quem levantou? Não importa o que tenha acontecido. Eu não entendo. Como sendo pastor. Não entendo. Depois daquele dia, eu não consegui pagar em dia por muito tempo. Acontecia tudo na minha vida. E eu não conseguia. Aí eu cheguei para me justificar por causa das circunstâncias, como aquele pastor estava fazendo. E eu disse, tenha um pouquinho de paciência. Eu dei a casa para a igreja. Eu dei meu carro para a igreja. E eu escutei, deu porque quis, ninguém te pediu. Se você não pôr em dia as obrigações que estão atrasadas, ascensão, né? Eu falei assim, sabe o que Deus falou comigo? Pergunta, o que Deus falou com você, pastora? Ah, não, você não perguntou com vontade de saber, eu não vou contar. Só conto se você perguntar direito, pergunta direito. Enquanto você não for atrás do meu filho e pedir perdão para ele, as portas estão fechadas para você. E a tonta foi aonde? Ô pastor, seguinte, você lembra de mim? Não, eu era tão insignificante que não lembrava. Eu achava que eu era alguma coisa. Ele, não. Mas o senhor lembra que alguém se levantou numa reunião de pastores e confrontou o senhor? E ele disse, eu lembro. Fui eu, pastor. E naquela época, por incrível que pareça, para a coisa ficar com mais sabor, André, lembra disso? Quem foi comigo, André? Eu sei que alguém me acompanhou, porque eu não quis ir sozinha. Nessa não foi você. Eu falei assim, por incrível que pareça, houve uma mudança na organização e esse camarada, nessa ocasião, era meu chefe. Era o pastor que estava sobre a minha cabeça. E eu achando que ele sabia quem era eu. E eu cheguei lá, pastor, tudo bem? Tudo bem? Aí ele falou assim, eu sou aquela que abriu a boca e falou das nossas taxas. Fui eu que apontei o dedo para você. Ele disse, senta aqui. Você quer conhecer a minha vergonha? Eu conto mesmo. Já me arrependi, já pedi perdão. Não me machuca mais, porque graças a Deus eu aprendi minha lição. Até deu um rima para você guardar essa mensagem no seu coração. Ai, Jesus, a gente tem vergonha de contar, mas acontece, até com pastores. Enganoso é o coração do homem mais do que qualquer coisa. E às vezes a gente pensa que está sendo justo, e nós não estamos sendo justos, nós estamos sendo orgulhosos. Por que eu abri a boca? Porque eu não devia. Porque se eu devesse, eu tinha ficado quietinha. Por que eu abri a boca? Porque eu nunca tinha engravidado. Porque se eu tivesse tido 9 meses de gestação, mesmo que eu não tivesse problema, eu tinha ficado quietinha. Sim ou não? Aí ele falou para mim assim, meu pai me abandonou e abandonou a minha família quando eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe ficou com 2, 3 filhos menores, ou 2 menores, 3 filhos, não me lembro. E eu tive que trabalhar para ajudar minha mãe a sustentar as crianças. E nós passamos fome, passamos dificuldade. Meu pai foi morar com outra família. E há algum tempo atrás eu descobri que meu pai foi abandonado pela família que ele foi morar. E que ele estava com câncer, em fase terminal, jogado dentro de uma casa e abandonado. Eu fui lá, peguei meu pai, trouxe para casa, e tudo que eu pude fazer por ele,
Eu fiz. Eu sempre sacrifiquei parte, muitas vezes, daquilo que vinha para mim. Mas nesse tempo eu peguei tudo que eu tinha de direito. E a igreja ficou numa circunstância difícil, porque a nossa renda não era grande. Mas eu levei meu pai ao médico. Eu dei os melhores tratamentos para ele. Eu cuidei dele. E meu pai aceitou Jesus. E antes dele morrer, eu pude batizar ele. Eu poderia ter morrido sem essa. Não precisava passar por essa experiência. E esse é o problema de você falar coisas que você não tem conhecimento. Esse é o problema de que muitas vezes as portas da nossa vida estão fechadas. A minha vida fechou as portas. A minha madre sofreu. Por conta de palavras, de críticas e de dizer, não entendo. Não queira entender. Se você ouvir alguém dizer para você, olha, eu não entendo como uma pessoa pode fazer uma coisa dessa. Você diga para ela assim, eu não quero entender. Se você quer, então fica com você, porque eu não entendo. E não quero nem saber, porque eu já tenho problema demais na minha vida para poder ter que entender o outro. Se eu tiver que entender alguém, vai ser por revelação do Espírito Santo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Eu estou entendendo a mensagem do Senhor. E outra coisa, nós somos muito injustos. Por exemplo, quando nós olhamos os meninos, os garotos, as meninas, os drogados, as prostitutas, quando nós olhamos o homem violento, quando nós olhamos a pessoa infiel, eu não entendo como uma pessoa pode fazer isso, ser assim. É verdade. A gente não conhece a história. Como que nós vamos julgar uma pessoa? Simplesmente pelo que nós achamos, ou por causa de alguém que mora na mesma rua que ele. Não, mas fulano que me disse, mora na mesma rua que ele. E me disse que é arrogante mesmo, que não presta mesmo. Vocês já ouviram alguma conversa dessa? Quem já ouviu conversa assim? Mora na mesma rua. Eu falei, você dorme com você todo dia e não se conhece? O cara, só por morar na mesma rua, 3 meses já conhece o cara. Isso é muita revelação. Isso é um vidente, cara. Eu moro com meu esposo, 39 anos de casado, nós vamos fazer na conferência, gente. Dia 5 de outubro, nós completamos 39 anos de casado. Eu não conheço aquele homem. Cada dia que passa, eu digo, nossa. Não é assim, Sônia? Nossa, olê! A gente não conhece as pessoas que dormem na cama com a gente, mas a gente conhece a pessoa que a gente quer julgar. E às vezes Deus viu aquela pessoa passar por um estupro, ser abandonada, ser espancada. Eu já escutei tanta história, que se não fosse o Espírito Santo na minha vida, eu já estava louca dentro de um sanatório, batendo a cabeça na parede, porque parece cena de filme o que eu já ouvi. O que eu já escutei, o que as pessoas gritaram no meu ouvido. Só Deus sabe a história de cada um. Então, querido, não julgue absolutamente ninguém. Agora, você já parou para pensar, como está perdido o nosso mundo? Como está, meu Deus, porque se a gente julga um desconhecido, ou comete uma loucura, mas e quantas vezes eu abro a internet, eu fico apavorada. Saí das redes sociais, a minha filha está cuidando da minha página,
mas eu estou sem. Quero ficar um tempo assim. Não quero que nada domine a minha vida. O único que domina tem que ser Jesus. Só Ele. Mas eu fico, quando abria as páginas e via uma cara de um pastor, o sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Senhor, meu Deus, eu ouvia nos tempos dos meus pais, na minha infância, que roupa suja se lava em casa. E quero dizer uma coisa para você, se eu ainda não entristecer você, pode esperar que um dia eu vou entristecer. Pode esperar, eu te dou um documento assinado no cartório, um dia você vai ficar triste comigo. Por quê? Porque eu sou só um ser humano. E às vezes estou passando por alguns problemas que você não sabe, e que vão me fazer ter alguma reação que você não conhece, ou talvez não vou poder estar com você no momento que você precisa, e com certeza você vai se ofender comigo. Não tem como você conviver no ministério pastoral e você procurar o pastor perfeito, porque só teve um nessa terra, e o nome dele é Jesus. Ele sim, ele é digno da nossa admiração, pela sua perfeição, mas eu só sou uma mulher, hoje com dor na perna. Sou um ser humano, eu tenho falhas, e você sabe que, quando a gente vê Jesus, no como ele tratou o seu pastor, a gente vê que Jesus Cristo amava o seu pastor, apesar da sua incredulidade, porque ele honrou João Batista. Nenhum é maior que o meu pastor, e muitas vezes eu vejo gente de Deus, eu já vi o apóstolo Maldonado operar milagres, Deus usar a mão desse homem com palavra de sabedoria, a boca com sabedoria, as mãos com poder, coisa de arrepiar. Mas sabe quem que abre a boca para meter a lenha? Pastores. Pastores. Silas Malafaia. Quem já viu? Se você gosta da pessoa ou não, não tem problema. Mas se ele é um pastor, nós temos que o quê? Respeitar. Respeitar o homem. E graças a Deus pela vida dele, porque nós não temos nem voz para fazer o que ele faz. Enfrentar como ele enfrenta, de cara limpa. Talvez eu não usaria o mesmo estilo de palavras que ele. Talvez não faria da mesma maneira. Mas louvado seja Deus por que ele está fazendo. Mas vocês já ouviram os comentários? Vocês já pararam numa mensagem para clicar os comentários? E você viu quanto o apóstolo, bispo, pastor, está ali? E muitas vezes a igreja, ela se torna defamada. Não é por conta das pessoas do mundo. Quem fala mal da igreja é a igreja. Quem fala mal dos pastores e julga os pastores não são os povos do mundo, são os próprios membros da igreja, os próprios pastores de outras igrejas que jogam sujeira no ventilador, achando que isso vai purificar a casa de Deus. Pelo contrário, nós estamos dando arma ao nosso inimigo. Nós temos que resolver as nossas questões dentro de casa, levar diante de um conselho de pastores, levar diante, buscar uma ajuda, estender a mão. Mas o que nós temos feito? Quem tem visto isso? Quem tem visto isso? Como nós podemos julgar? Nós não sabemos o que a pessoa está passando. Nós não sabemos o porquê a pessoa está passando. Nós não sabemos quantas facas levou nas costas.
Nós não sabemos se o camarada está com depressão, se o camarada está bem, não está. Como é que está a vida dele dentro de casa? Todas as coisas, meus irmãos, todas as atitudes, meus irmãos, todas as pessoas que passaram pela nossa vida, o que Deus permite que a gente veja alguma coisa, você pode procurar, que assim como trazem coisa ruim, trouxeram coisas boas. Sim ou não? Eu lembro, por exemplo, eu escutava muitas mensagens do pastor Caio Fábio. É um homem ferido. É um homem que a igreja massacrou. Ele fala publicamente. Um homem que a igreja machucou. Mas eu ouvi as mensagens deles, e tem mensagem dele que até o dia de hoje eu cito. Porque aquilo marcou a minha vida. Hoje, ele fala algumas coisas que eu não concordo. Mas eu entendo ele. Muita gente atira pedra, mas pouca gente estende a mão. Então eu oro por ele, porque ele serviu o meu ministério. Ele me abençoou com aquela palavra. Eu cresci com a vida dele. Então, cada pessoa, com toda certeza, nos fez crescer. Mas quem nos massacrou, nos fez crescer, é o que mais nos faz crescer. Bem-aventurado somos nós pelos nossos perseguidores, pelos nossos inimigos. Um bom inimigo vale muito mais do que 10 amigos. Pergunta para mim por quê? Você ora por causa dos amigos? Ou você se joga na presença por causa do inimigo? Você conserta as tuas falhas por causa, nossa, tenho 10 amigos, vou consertar os meus erros, vou me aproximar de Deus, em gratidão pelos 10 amigos que eu tenho. É assim que funciona? Mas levanta um inimigo para tu ver. Ai, Jesus, eu vou consagrar jejum, eu vou orar. E outra, se o inimigo se levanta na empresa, você que era medíocre, e você começa a ser confrontado por um inimigo na empresa que quer tomar o teu lugar, o que você faz? Você vai se o salário é bom, a posição é boa, o que você vai fazer por causa do inimigo? Se aperfeiçoar. Sim ou não? Estou falando alguma mentira aqui? Estou falando alguma coisa esquisita? Ou é correto? Se você está muito sossegado na vida e apareceu o inimigo, diga glória a Deus. Vai orar, vai jejuar, vai buscar presença, vai avaliar a vida, vai consertar a vida. É assim ou não é assim? Então, gente, os nossos inimigos nos fazem bem. Quem está entendendo, pastora? Fazem muito bem. Criam resiliência. E nós só vencemos o inimigo se nós tivermos o quê? Identidade. Com identidade você destrói qualquer inimigo, porque não pode uma coisa externa mudar algo que é interno. Aqui dentro eu sei quem eu sou. Se eu aceito o que o inimigo fala, então eu estou duvidando do que eu sou eu? Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando vem um julgamento contra a gente, quando vem uma crítica contra a gente, cara, você não tem que ficar magoado. Você tem que orar pelos que te perseguem. Sabe por quê? Porque não atinge a você. Porque você sabe quem você é. Você sabe a vida que você tem. Você sabe quem você carrega no coração. Agora, se você fica todo perturbado, então você tem que dar uma olhadinha como está a tua fé. Em você e no que você faz. Quem está entendendo o que Deus está falando? Se vencer o inimigo é simplesmente você se manter na tua posição, levantar a tua cabeça e continuar. Não se distraia. Não permita que a seta maligna toque teu coração. Porque assim como nós julgamos, nós também somos julgados. E é complicado quando vem o julgamento dos outros sobre nós. Se não tiver uma identidade,
se desconstrói uma vida. A pastora Andréia está comigo desde o tempo que Noé saiu da arca, nós saímos juntos. Nós estávamos escaladas para cuidar das vacas lá, né, Andréia? Muitos anos está comigo, Andréia. Tirando leite. Estamos num lugar bom, Mas, a Andréia lembra quanto quando eu não tinha identidade de quem eu era. Quanto eu me acabava de chorar. E era como nos dias de hoje? As lutas ou eram pequenininhas? Luta pequenininha. Eu quase precisava de psicólogo. Eu falava o mesmo assunto 976 mil vezes. Ninguém me suportava, nem eu me suportava. Mas o que faltava em mim? Identidade. Identidade. Como você vai suportar a crítica do teu colega de trabalho? Como você vai suportar a crítica, quem sabe, até do teu esposo? A manipulação das pessoas, porque se você tem alguém manipulador na tua família, essa pessoa vai te criticar o tempo todo para tentar te diminuir, para poder te manipular. Sim ou não? E de que maneira você vai não aceitar, não retroceder, não voltar atrás? Use a palavra eu sou. Eu sou filha de Deus. Sou lavada no sangue do Cordeiro. Eu sou uma princesa do meu Pai. Sou cheia do Espírito Santo. Eu sou saudável. Eu sou equilibrada. Eu sou. Eu sou honesta. Eu sou amorosa. Eu sou sincera. Eu tenho que saber o que eu sou. Eu não sou o que os outros pensam que eu sou. Você não é o que os outros pensam de você. Você tem um espelho para se olhar e é você que sabe as reações que você tem na vida. É você que sabe o que você vive. Então é você que tem que olhar no espelho e dizer eu sou. É você que tem que olhar no espelho e dizer eu posso, eu vou conseguir, porque eu estou em Deus e Deus está em mim. É isso. Se derruba você, se te mete em depressão, se te mete na angústia, se te mete na ansiedade, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você levanta-se diante do teu espelho e não precisa ninguém dizer para você. A Bíblia já disse que você é. Você tem que repetir olhando nos teus olhos. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. Ele me escolheu e conheceu a minha vida quando eu estava informe no ventre da minha mãe. E é assim que você se ergue. Aí as pessoas dizem, nossa, nada abala. Não. Porque para abalar, eu tenho que ter dúvida. Para abalar você, você tem que duvidar. Satanás só vai atentar você no que você tem dúvida. Eu não preciso mais ser aceita pelas pessoas. Você não precisa ser aceito por ninguém, porque Cristo escolheu você. Uau! Cristo escolheu você, Cristo me escolheu, me ungiu. Me ungiu primeiro como diaconisa, depois me ungiu como auxiliar de pastor, depois me ungiu como pastora, depois me ungiu como apóstola. Se Cristo me reconhece, me ungiu, eu tenho que caminhar em cima do que Cristo fala de mim. Porque a verdade sobre mim está na boca de Cristo. A verdade sobre você está na boca de Cristo. Cristo sabe. Cristo conhece. Cristo sabe quem é você. Agora, quando você se importa muito com o julgamento, e muitas vezes, muitas vezes a gente tenta conversar.
Eu sei por mim. Deus fala com a gente, Deus ensina a gente. Deus, Ele nos levanta em cada circunstância para níveis maiores. Mas o que o texto fala? Gente, cada um pense o que quiser pensar. Eu não quero entender porque pensam assim. Eu entendo o que eu sou. O que você tem que entender? Não o que as pessoas pensam de você. Para de se importar. Para de ficar angustiado. Para de querer provar as coisas para todo mundo. Porque a gente é viciado em provar as coisas. E sabe por que nós somos viciados em provar as coisas? Existem coisas que a gente faz de forma involuntária. Diga para mim por quê? Porque é hábito. Hábito. A gente tem hábitos. Mas não é bem assim. Deixa eu explicar. Deixa eu falar. É ou não é? A gente tem hábito de querer convencer as pessoas que a gente está certo. Você faz isso também, Cauana? Já fez, meu irmão, isso? Quem já fez aqui? Levanta a mão. Se foi só eu? E o que Deus está dizendo? Não devemos dar as pérolas. Aqui, a palavra porcos não quer dizer que as pessoas são porcas, mas foi uma ilustração para que a gente pudesse entender. Você não pode querer falar com quem não quer ouvir. Você não pode querer dar explicação para quem não quer explicação. Porque quando você tenta dar explicação para quem não quer explicação, quando você tenta resolver a circunstância, a coisa piora. Olha o que o texto bíblico diz. Entrega na mão do Senhor Jesus. Vamos subir de nível. E sabe o que vai acontecer? Vai mudar a tua casa. Sabe o que vai acontecer? Vai mudar teu ministério. Sabe o que vai acontecer? Vai mudar a tua empresa. Porque Deus procura pessoas que tenham identidade. Não quer dizer que a gente nunca tenha errado. E não quer dizer que a gente esteja 100% errado ou 100% certo. Ninguém faz nada 100% certo. Ninguém faz nada 100% certo. Atingimos aí uma média de 90%, porque os pensamentos contam também. No meio das coisas certas que nós fizemos, quanto pensamento incertos nós tivemos? Como é que eu posso dizer que eu estou certa 100%? Eu não estou certa 100%. Eu não posso, né? Mas eu posso saber que dentro da porcentagem que eu atingi, eu fiz o meu melhor. Amém ou não amém? Você sabe que está fazendo o teu melhor? Você sabe que você está dando o teu coração? Então levante a tua cabeça. Então não deixe que destruam você. Sabe o que acontece? A questão do julgamento das pessoas, da crítica das pessoas, do ataque das pessoas, muitas vezes, em vez de você se aperfeiçoar, você desiste, você sai, você vai embora. Eu estou certa ou estou errada? Você vai embora, porque você se sente rejeitado, mas de fato e de verdade, quem está se rejeitando é você mesmo. Porque você está aceitando aquela crítica, aquela acusação, aquela palavra tola. Use como combustível. Quem está entendendo aí? Use como combustível. Quando a crítica vier, impulsione e diga: eu sou o que sou. E eu não tenho que provar nada para ninguém. Senhor, se alguma coisa que essa pessoa está falando de mim é verdade, convence-me do erro que eu vou pedir perdão. Pronto. Não tem problema, eu vou lá pedir perdão. Mas fala comigo, Senhor. Agora, eu abandonar o cargo da empresa, pedir demissão da multinacional, e eu terminar um relacionamento porque a família de quem eu estou me relacionando me critica.
está entendendo o que eu estou falando? Não. Não. Continue a viver a sua vida. Cada um vai ser julgado individualmente. A salvação é individual. Não se abata. A Bíblia diz: seja forte, seja corajoso. Eu sou contigo. E sabe o que? Muitas vezes no meio das provas, no meio das acusações, no meio das calúnias, no meio das traições, porque todos nós passamos por isso, e nós também traímos gente de Deus. Eu nunca traí ninguém. Claro que eu traí. Eu posso não ter ido trair meu esposo, mas talvez ele tinha uma expectativa em mim tão bonita, talvez de atitude, que eu possa ter traído a confiança dele, não ter suprido aquilo que ele esperava de mim. Claro que eu fiz coisa errada, claro que você fez, mas é por isso que você está ouvindo. Sabe por quê? Porque quando nós erramos, reconhecemos o erro. Não importa se eu sou apóstola, eu estou contando erros para vocês. Não importa se eu sou a representante de Deus. Eu errei, eu erro, e isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente tenha o quê? Uma conexão. Todos nós somos seres humanos. Eu não posso criticar você, porque eu sei que você um dia vai me ofender também. Vai chegar a hora. Talvez um dia, que nem dizia minha avó, dormiu com a bunda descoberta. Quem conhece esse ditado? Dormiu com a bunda descoberta, já vai vir, já vai dar um tapa em mim que eu vou virar, e depois eu vou lá, vou te abraçar. Não tem problema. Eu te amo, apesar de você mesmo. Eu te amo pelo que você é. Eu nunca vou te deixar pelo que você faz. Pelo contrário, se eu te amo pelo que você é, eu vou te ajudar a se levantar. Eu vou botar você de pé. Eu não vou desistir de você. E se eu sou o que eu digo que eu sou, então, o que eu tenho que fazer? Amar de forma incondicional. O amor incondicional cura. O amor incondicional, ele o que? Liberta. Então vamos continuar amando. Vamos continuar orando. Vamos continuar sendo nós mesmos. Mas Deus me abandonou porque todos estão contra mim. Quantas pessoas se sentem assim? Quantas pessoas se sentem assim no seu local de trabalho? Quantas pessoas se sentem assim dentro da sua casa? Quantas pessoas se sentem assim na frente dos seus filhos? Porque muitas vezes quem nos critica e nos julga são os próprios filhos. A Paula fala que agora ela entende. Agora ela entende porque eu não deixava ela fazer tudo que ela queria. Vai deixar? Agora ela entende porque eu não deixei ela namorar com alguém que dizia que o amor verdadeiro não pode ser desprezado, que os pais não podem mandar. Contando essa história, né? 11 anos tinha. 11 anos e o amor verdadeiro não podia obedecer ao pai. Falei, vai vendo. Vai vendo. Vou gerar, vou criar, amamentar, cuidar, dar o melhor de mim. E vou deixar fazer o que quer, mas não deixo mesmo. E tem muitas 13, 14, 12 anos que só vão entender quando tiver com alguém agarrado no seio. Amém? Então o que eu digo para você, continue amando o teu filho, continue profetizando sobre ele, continue declarando palavra de bênção, continue amando, porque as pessoas que mais nos ofendem não são qualquer uma. Eu posso escutar um comentário, de repente abrir minha página e alguém está lá falando mal de mim na página. Falei, ué, quem é esse infeliz? Eu não sei quem é, eu não conheço. Mas se eu abrir minha página e eu ver o Flávio falando, aí vai doer. É ou não é verdade? Aí vai doer. Esse cavalo, esse jumento. Dói, não dói? Sabe o que você faz? Continue amando. É só um dia ruim. É só um momento mau. O amor não morre nunca.
O amor, quando é amor, nunca acaba. Por isso que muita gente diz, eu te odeio. Mas o que está dizendo de fato é, eu te amo. Então não perca tempo jogando energia negativa. Não perca tempo andando com a lógica. Ame. Não se justifique. Não queira se explicar. Porque senão a coisa vai ficar difícil para você. Quantas vezes ficaram para mim? Porque Deus corrige aquele a quem Ele ama. Porque Deus ensina quem Ele ama. Eu quero que essa palavra fique marcada no teu coração. Eu sou. Eu não sou soberba. Eu só sei que eu sou. Eu tenho certeza que eu sou. E eu sei que Ele é comigo. Diga assim, eu não sou soberbo. Bate a mão no peito e diz, eu não sou soberbo. Eu sei quem eu sou. Eu sou filha de Deus. Você que é homem, diga filho, tá? Aí imagina, barbado, eu sou filha de Deus. Não, você é filho. Diga assim, eu sou filha de Deus. Sou escolhido. Sou ungido. E tudo que acontece na minha vida é para o meu bem. E às vezes dá raiva. Estou terminando a minha mensagem. Que às vezes a pessoa que vem julgar você tem uma baita trave nos olhos. E você vê jogar a trave dela. E você começa, mas olha aí quem fala. Olha aí o santo. Quem está entendendo o recado da pastora aqui? É? E aí o que acontece, meu amigo? Você perde a razão, porque o cara tem uma trave, ele não vai enxergar. A trave que está no meu olho é eu que tiro. A trave que vem atar no teu olho é você que tira. Então não adianta nada você ficar, ai aí ó, a santa. Olha o santo que está falando, aí ó, mentiroso, pensa que eu não sei. Não perca tempo. Diga assim, a minha vida é uma só. E eu quero viver com plenitude. Aleluia! Aleluia! Diga assim, eu sou o amor de Deus na terra. De novo, eu sou o amor de Deus na terra. Porque Deus ama através de mim. Acabou. Perdeu Satanás. Foi por terra. Porque eu sou. Diga, eu sou. Eu sou o amor de Deus nessa terra. Eu não sou burra. Eu só amo como Jesus ama. É só. Deixe cada um com a trave que tiver, o quanto tempo quiser. Não tente mudar ninguém. Mas também não aceite entrar em depressão por conta de palavras, por conta de atitudes.